Primorosamente no ar. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para dar continuidade a uma temática que é a temática do abuso, né? E eu quero conversar um pouco mais com vocês sobre esse tema e expandir um pouco a visão desse processo, como é que ele funciona, né, na nossa mente. E eu vou propor um texto diferente para vocês, com um tema um pouco diferente. Então vamos lá. Tema de hoje: o vaso de Tianqiuping, que é um vaso azul e branco chinês, muito bonito, muito caro, e o nó górdio. Ok? Muito bem. Bom, vamos lá. Como é que eu vou contar essa história para vocês? O vaso chinês, eu vou contar a primeira etapa da história. E aí, então eu vou estancar, vou falar sobre o que eu tenho que falar e depois eu termino. Ok? E o nó górdio eu vou usar para fechar o vídeo de hoje. Bom, vamos lá. Então, existia um grande mestre no monastério Shaolin e ele tinha muitos discípulos. E alguns desses discípulos estavam já por muitos anos com esse mestre, já estavam maduros, eram grandes pensadores, filósofos, eram grandes combatentes, estavam treinados em todas as artes e estavam prontos. Prontos para quê? Prontos para assumirem maiores responsabilidades. E o mestre, ele estava numa fase de final de vida já, e ele estava procurando um substituto que conseguiria levar o seu legado à frente, né, com uma qualidade adequada. Ele já entendia que os grandes mestres, o período dos grandes mestres havia passado. Ele era o último desses grandes mestres. Então ele não tinha nenhuma esperança de encontrar naquele grupo, mesmo com grandes discípulos, um mestre à altura. Mas ainda assim, ele se propôs a esse exercício e resolveu fazer um desafio para aquele grupo seleto de alunos que ele tinha. Então ele chama seus melhores discípulos, eram 10 discípulos, né? Dentre esses 10 discípulos, um deles era um discípulo que era colocado normalmente em segundo plano. Por quê? Esse cara era o cozinheiro. Ele ficava na cozinha. E os outros discípulos não gostavam muito dele, faziam chacotas, né? Desprezavam. Ele era meio marginalizado por conta da função. Mas ele também chamou o cozinheiro. E no fundo ele sabia que o cozinheiro era o cara talhado para aquela função. Mas a pergunta é, será que ele conseguiria fazer com que os outros notassem as qualidades do cozinheiro? Será que eles conseguiriam criar uma situação na qual os outros aceitassem ele como o mestre da vez? Então muitos testes foram propostos. E hoje a história que eu vou contar para vocês é a história de um desses testes. Então, quando ele chama esses 10 discípulos mais o cozinheiro, ele então traz um vaso muito bonito. Esse vaso era um vaso Tianqiuping. E ele colocou aquele vaso, um vaso que aparentemente para a gente não tem grande valor, mas para eles tinha um valor absurdo. Só para vocês terem uma noção, um vaso como esse é vendido hoje a entre 5 e 10 milhões de libras. Pra você ter uma noção do valor que ele tem. Então ele traz um vaso como esse e ele coloca ali no centro do monastério esse vaso. Então ele diz: senhores, esse vaso que eu coloquei aqui representa o problema que eu preciso resolver. O discípulo que foi capaz de resolver essa questão
seguirá em meu lugar como o grande mestre, assim que eu partir. Olha que proposta interessante. Bom, por fim, então ele deixa lá o vaso e os discípulos então cercam ali o vaso e começam a observar. O que será que ele quis dizer com isso, né? Que vaso é esse? Que valor tem esse vaso? Por que será que ele escolheu este vaso? Por que dessas cores? Um vaso azul e branco? E então eles começam a elocubrar, né? Inúmeras teorias, e estão ali quebrando a cabeça e passam semanas olhando para o vaso e tentando entender qual era o problema proposto pelo mestre. E o mestre disse: daqui a um mês eu vou convidá-los a apresentar a solução para este problema que eu deixei aqui. Então aquele que resolver será o mestre em meu lugar. Foi embora e deixou eles lá. E eles ficaram aí o mês todo pensando. Bom, já vou contar o final da história. Vou sair um pouco e vamos voltar ao nosso tema abuso. E aí, mais pra frente vocês vão entender o porquê dessa história. Ficou curioso? Acompanhe a gente até o final. Vamos lá. Abuso é uma restrição à prosperidade. Que fique muito claro isso. Quando a gente está abusando de alguma coisa, você está usando uma força, um poder excessivo sobre algo. E todo excesso esconde uma falta. Então veja que se todo excesso esconde uma falta, sem que eu tenha consciência da falta, do item que me falta, do vazio que eu carrego, sem ter consciência disso, eu serei incapaz de encontrar real prosperidade na vida. Talvez você seja capaz de produzir algum sucesso em algum dos temas da sua vida. Talvez você consiga sucesso onde? Financeiramente. Talvez profissionalmente. Talvez você consiga sucesso intelectual. Talvez você consiga um sucesso qualquer relacional. Mas saiba do seguinte: se o vazio que está escondido dentro de você, por conta de um dos abusos que você recebeu, e lembre que a questão abuso, ela é ampla. Se recordem do vídeo anterior que eu fiz, é a parte 1 aí da nossa trilogia. Procura aí, Abuso, Trilogia, parte 1. Então, se você está carregando aí um fardo relativo a abusos, tenha a certeza que sua prosperidade vai tardar a chegar. Por quê? Porque tem algo pesando. Você está carregando um fardo e esse fardo vai impedir você de ir para a vida. Tudo bem? Quando a gente fala sobre processos terapêuticos, veja, nós estamos falando de abuso, então deve haver um processo terapêutico para isso. Entenda que todo tratamento ele é feito em camadas. Toda vez que você trata, você descobre que abaixo daquela camada existiam alguns traumas, questões, crenças limitantes que estavam ocultas. E então você vem descamando aquilo até que você encontra o cerne daquela questão e é capaz então de saná-la. Então, toda vez que você olha para um abuso, tem sempre alguma coisa bem lá na base. Você recorda que eu comentei com vocês a respeito da visão haitiana disso. E eu comentei que a gente tinha algumas etapas nessa visão haitiana. Então, você tinha ali o indivíduo que estava no ventre da mãe, sendo gestado, né? E esse camarada passando por um trauma, ele entende aquele trauma, aquele abuso, como rejeição. E esse cara, então, é o esquizoide. Na sequência, um bebezinho já nasceu e ele está amamentando. Então, nessa fase do amamentando, que é a fase oral, quando ele recebe um trauma ali, passa por um abuso, qualquer que seja ele, este abuso ele é convertido numa percepção de abandono.
ok? Numa fase subsequente, quando o bebê está ali já engatinhando, começou a andar, já anda, nessa fase nós estamos passando por um período novo, que é um período que a gente vai chamar esse período, né, de um período do psicopata. Não que quem tem trauma aí vira psicopata, tá? Então cuidado um pouco com isso, mas é chamado de um período do psicopata. Nesse período aí, o indivíduo, ele passa por traumas relativos à manipulação, ele se sente manipulado, tá? Então, tudo bem? Tá entendendo a ideia aí? Na sequência, nós temos um outro camarada, esse camarada, né, que passa por traumas aí na sequência é o cara do masoquismo. Então, qual é o trauma que esse cara passa? É o trauma da humilhação, ok? Na sequência, o último, o quinto e último, nós temos um indivíduo que passa pela fase de rigidez e histeria. Rigidez para os homens, histeria para as mulheres. Então, nessa fase aí, que é a fase fálica, o indivíduo ele passa por um trauma onde ele percebe, né, ele sente traição, sente-se traído. Tudo bem? Ok, então 5 fases. Tá? Nessas 5 fases, todas elas, sem exceção, são permeadas pelo medo de. Essas fases são fases que ocorrem lá na infância, ok? Infância. Algumas delas invadem um pouco a fase juvenil e adolescente. Lembrando que a fase adolescente, no fim, ela é sindrômica, né? Então, os indivíduos, a adolescência é uma síndrome. Então, não está muito bom. Se a gente andasse muitos anos lá para trás, sei lá, uns 50, 100 anos atrás, você vai ver que a adolescência não era uma coisa que existia. As pessoas passavam de fase. O cara era ali um bebezinho, uma criança que cresceu um pouquinho, virou um juvenil, e de repente, dali ele vai para a fase adulta. Ele não fica enrolando nessa fase de adolescência aí eternamente, onde a adolescência chega aí até 24 anos aí. Tem gente que só sai dessa fase de adolescência quando termina a faculdade. Então, tão tenso que é isso. Mas a fase de adolescência acontece ali mais perto da região da puberdade, né? Essa é uma fase difícil, né? A fase mais chata. Mas, beleza. Minha ideia não é ficar discutindo muito isso, estou só fazendo um comentário bem en passant. Então, nós temos essa condição. Então, veja que quando a gente olha para os nossos traumas, muitas vezes a gente vê uma sobreposição de determinantes muito grande e por vezes você fala assim, meu pai do céu, onde é que foi que eu me meti? Como é que eu posso resolver isso? Como é que isso pode melhorar? Eu sei que vocês se perguntam. Por quê? Porque muitas vezes eu me pergunto, e já me perguntei inúmeras. Veja, muitas vezes os nossos traumas são profundos. Mas saiba que a Bíblia diz assim que há um abismo profundo em você, que você precisa visitar. Não há saída em direção à vida se você não visita esse abismo. Se você não entra na caverna e olha o que tem escondido lá. Se você não escolhe visitar as suas misérias com cordialidade, ou seja, se você não escolhe ser misericordioso consigo, não há saída para isso. Então eu preciso olhar para mim mesmo. Eu preciso olhar para mim com amor próprio, com cuidado, com carinho, com cordialidade. E ver que neste abismo, esse abismo profundo que você tem aí dentro, esse vazio, ele não precisa ser preenchido com nada. Ele é uma coisa natural, ele precisa ser aceito. Esse vazio ele foi deixado aí para que você tenha algumas qualidades, que são as qualidades de, estando vazio, conseguir ocupar isso com criação, com criatividade. Deus fez assim. É uma lei de oferta e demanda. Quando você está mais vazio e sabe lidar com isso, você cria melhor. É um espaço para a criação. Olha que coisa interessante. Mas a gente rejeita isso. Você quer mobiliar o seu vazio. E nada material pode preencher esse vazio. Nenhum relacionamento pode preencher esse vazio. Quer dizer, a única coisa que preenche esse vazio é Deus. Mas na verdade não aquele Deus lá do céu, mítico, não.
É o Deus que conversa com você, que vive em você, que mora dentro de você. Ou seja, é o seu espiritual, o seu lado divino, superior, o seu eu superior que preenche esse vazio. Então, quando você é uma péssima companhia para você mesmo, esse vazio está sempre te incomodando. Porque quem preenche esse vazio é você. Você tem que estar lá. Há um texto na Bíblia que diz assim: para onde fugirei da tua face? Se ao mais profundo abismo for, lá estás também. Um texto muito bonito. Agora, do que nós estamos falando? Nós estamos falando da onipresença de Deus, da onisciência de Deus. Deus, ele vive dentro de você. Nesse mais profundo vazio e abismo escuro que tem aí dentro. Ele está lá também. Então você pode crer que, mesmo em meio a muitos problemas, mesmo cheio de traumas, há uma solução para tudo isso. Nós precisamos apenas compreender superficialmente. O restante é feito por Deus. Mas Deus como? Não vou na igreja. Esquece, não estou falando disso, não quero catequizar ninguém. Vocês sabem cronicamente que eu me repito em dizer: não estou aqui para convencê-los a nenhuma religião, não quero catequizar nada nem ninguém, não quero enfiar crenças limitantes na sua mente. Eu só quero dizer que Deus existe e que você pode se comunicar com Ele através de si mesmo, você é um canal. Agora, se falar não acredito em Deus, está tudo bem. Acredita na força, na energia, numa entidade, acredita no todo, na consciência. Meu amigo, pode acreditar no que você quiser, o conceito é o mesmo. Deus pode preencher você. Isso aí que você acredita, que talvez você não chame de Deus, pode preencher você, pode te ajudar com essas questões. Tudo bem? Agora vamos lá. A gente tem que entender que para essas questões serem resolvidas, nós precisamos ser otimistas. E eu quero dizer para você o seguinte: só tem 3 classes, e essas 3 classes de pessoas, elas se reduzem no final a apenas 2. A gente tem o otimista, o realista e o pessimista. Mas o realista, na verdade, é um pessimista sem vergonha, técnico, gourmetizado. Ele é um pessimista. Ele só vai te dar dados para dizer que ele é pessimista e ele vai chamar isso de realismo. Então, realismo é pessimismo. Então, nós temos, no final das contas, só o pessimista e o otimista. Eu espero que você seja otimista. Eu espero que você olhe para a vida como uma grande oportunidade. Eu espero que você olhe para a vida e para o universo no qual você vive como oportunizador, como bondoso, amoroso, cheio de possibilidades. Eu espero que você olhe assim para as coisas. Eu espero que você veja a beleza, a felicidade, a alegria. Eu espero que você contemple essa natureza na qual você vive, mesmo morando às vezes numa cidade. Eu espero que você olhe para as coisas com bons olhos. Você olhe para copos que estão pelo meio e diga que eles estão meio cheios e não meio vazios. Seja otimista, é sempre melhor. Mas tem também nos otimistas 3 classes de otimistas. O carente, o guerreiro e o mercenário. Então a gente vai conversar sobre esses caras aí. O carente é aquele otimista que não vai para a vida porque ele depende demais do quê? Ele depende que as outras pessoas validem ele. Ele precisa demais de apoio emocional dos outros. É isso aí, vamos lá. Aí ele, veja, enquanto tá assim tá tudo bem, mas ele também fica numa outra paranoia. Fala, será que as pessoas vão gostar do que eu tô fazendo? Será que elas confiam em mim? Será que elas estão de acordo com as minhas decisões? Então ele se pergunta demais. Ele precisa dessa validação. Então quando a validação vem naturalmente, tá tudo bem, para ele tá ótimo. Mas o problema é quando ele fica em dúvida sobre a validação e ele começa a questionar os outros sobre essa validação. Então essa carência dele impede ele de ir para a vida. Né? E tem muitas pessoas que num ou no outro aspecto até foram para a vida, mas em outros eles não conseguem ir, porque eles estão ali preocupados com a visão alheia a respeito deles. Quando na verdade eles é quem validam a vida. Eles é quem validam as escolhas e o que eles querem. Então essa é a grande pegadinha. Enquanto a gente não olhar para isso com o olhar correto, a gente continua enroscado.
Então, quer dizer, o otimista carente é um cara que o potencial dele de ir para a vida é neutralizado pelo medo que ele sente de desagradar as pessoas. E aí o que acontece? As coisas dele não vão para frente, por quê? Porque tem sempre alguém que não está de acordo, que vai ser desagradado com aquilo. Então essa falta de validação faz ele adoecer. Ele continua otimista, mas ele não vai. Ele até desenvolve um pouco, mas ele está sempre enroscado com alguma coisa. E isso a gente não está nem falando de financeiro, tá? A gente está falando de todo o aspecto da vida. Então a gente está falando de prosperidade. Lembra que esse é um canal de prosperidade. Como um canal de prosperidade, entenda que prosperidade envolve todo o âmbito da vida, os relacionamentos, a família, né? Envolve o profissional, o financeiro, né? Envolve o esquema de relacionamento social, né? Então, quantos aspectos? Envolve a tua saúde. Então, se você é carente, meu amigo, você precisa olhar para isso daí, porque senão você não vai. Tem um outro tipo de otimista que é o otimista guerreiro. O otimista guerreiro é um cara que luta mais para provar o valor dele para as pessoas do que para ter bons resultados na vida dele e adquirir uma vida boa. Ele fica querendo provar, eu vou provar para você que isso é assim, que isso é assado, vou provar para você que eu sou capaz de vencer. E ele vence eventualmente. Ele vence num tema ou no outro, mas o resto vai tudo mal, o resto está tudo dando problema. Por quê? De novo, ele está querendo o quê? Validação. Só que esse cara é um cara que vai pra briga, ele é guerreiro, lembra? Ele vai dar o sangue dele para ser validado. E eventualmente ele até vai ser validado. Só que ele continua preso, ele não vai para a vida por quê? Ele está preso de outro jeito, só isso. Ele está preso na briga, no conflito, para provar alguma coisa. Você não tem que provar nada para ninguém. Tem que provar para você mesmo e não para os outros. Então, veja que complexo que é isso. Agora imagina, por exemplo, uma pessoa que tem... sai de uma sociedade muito difícil ali, uma região muito pobre, veio da favela, uma família que veio da escala da miséria, por exemplo. Pega um indivíduo que os pais são pouquíssimo estudados. Então tem muitas histórias, assim, pessoas que passaram por muita dificuldade, por muito sofrimento na infância, tal. Então como é que o cara faz? Esse cara é o guerreiro. Esse cara é o guerreiro. Ele vai lá, luta, vence e tal. Por quê? Porque ele quer provar para a família dele que ele pode ir. Mas tem um cara do outro lado também, tem um cara super multimega milionário, ele é filho desse camarada aí, multimega milionário. Como é que ele vai provar para alguém que ele é mais capaz do que o pai dele, por exemplo, do que a mãe? Então, tem um fardo ali. Então ele tem que ficar lutando, tem toda uma dificuldade, ele tem que validar isso daí. E talvez ele nem consiga superar os pais, né? Superar os avós. Talvez ele não consiga fazer isso. E tá tudo bem, por quê? Porque a prosperidade é um fato individual. O que é próspero para você, de repente, não é a mesma coisa que é próspero para mim. Ter sucesso, né? Sucesso tem muitas escalas. E cada pessoa vai avaliar o seu sucesso de um jeito completamente diferente, né? Mas esse cara que fica tentando validar na base da briga ali, né? Da prova, também tem dificuldade de ir. E por último, a gente tem um cara que a gente chama de otimista mercenário. O mercenário é aquele cara que realmente conseguiu o que ele queria. Ele está por cima da carne seca, né? Mas para conseguir chegar lá, esse cara se fechou tanto, mas tanto, para se proteger emocionalmente, se fechou para a vida, se fechou para os outros, que ele não é capaz de ter bons relacionamentos. Ele neutralizou a capacidade dele de ter bons relacionamentos em prol de, às vezes, desenvolver uma carreira. E aí todo o relacionamento desse cara é zoado. Por quê? Porque ele não consegue se abrir emocionalmente. E quando ele se abre emocionalmente, no final das contas, ele apresenta as carências dele. E aí o que acontece? A gente tem que entender que é uma lei. Que é uma lei de projeção. Tudo aquilo que eu projeto no sistema volta para mim daquele mesmo jeito. Então quer dizer, se eu projeto carência no sistema, o que eu vou encontrar do lado de lá? Uma pessoa carente, que vai me abordar também com suas carências. Então, de certa forma, olha só que interessante. Esses três perfis aqui de pessoas tentando ir para a vida, né? O carente, o guerreiro e o mercenário,
um método de você ver. Eu não nem estou dizendo que isso daqui tá ok, que isso é o melhor jeito de ver. É só uma sugestão. Inclusive eu tenho olhado, tem vários autores que comentam coisas parecidas. Mas qual que é a ideia aqui? O que eu estou querendo mostrar para você é que carência atrai mais carência. Quando você está vazio, você atrai mais gente vazia. Quando você está muito louco, você atrai gente muito louca. Tem um ditado que diz assim: gente sã não anda com gente louca e gente louca não anda com gente sã. Já ouviu isso? Então agora, vamos lá. Independente se você se identificou com um desses 3 personagens ou não, tá? Saiba que qualquer um dos 3 personagens, quando ele vai para relacionamentos, ele vai doente. E do lado de lá vai ter um outro doente complementar. Lembra que eu falei de dependência, codependência? Então quer dizer, alguém é o perfeito codependente para as suas dependências. Você é o perfeito codependente para as dependências de alguém. Então quando magicamente a química bate, você encontra, né, a outra fatia desse bolo de loucura que você vive, o que vai acontecer? Abuso. Mais abuso. Você está se abrindo para ser abusado. Por quê? Porque você não está sadio. Então qualquer relacionamento seu vai ser abusivo. Eventualmente você é o abusador e você também é o abusado. Então quer dizer, é uma relação mútua. Via de mão dupla. Então ora eu estou abusando, ora eu sou abusado. E essa é a única coisa que você vai conseguir. Para pensar nisso. Ruim, né? E aí, cara, é muita loucura, né? Mas calma, eu tenho algo para te propor em breve. Acompanha até o final. Então, veja só que interessante. No final das contas, você tem que entender o seguinte, que escassez sempre atrai mais do mesmo. Então, quando você está na escassez, mesmo que você tenha conseguido prosperar em algum aspecto da sua vida, de repente você conseguiu ter sucesso profissional e financeiro. Só que veja que as pessoas que têm carência, mas estão num relativo sucesso profissional e financeiro, porque eu nem chamaria isso de prosperidade, porque a prosperidade ela é global. Ela afeta todo o aspecto da sua vida. Então não é porque você tem grana, porque você tem uma boa profissão, você tem um bom negócio, ou porque você é funcionário de uma super empresa, que você é próspero. Eu não considero isso prosperidade. Isso é apenas um sucesso numa das áreas da vida. Então essa prosperidade ela não é real ainda. Porque se você está doente, essa prosperidade ela não segura a sua onda. Ela não ajusta a sua carência, ela só mascara. Ela mascara bem, mas é só uma máscara. Então lá no fundo você está implorando por bons relacionamentos e não consegue. Então perceba isso. Então escassez atrai mais escassez. Então se há uma carência dentro de você, você atrairá outro indivíduo carente para se relacionar. Isso eu não estou nem falando da relação homem-mulher, tá? Estou falando teus amigos, teus parceiros de negócio. Você vai sempre atrair gente louca. Veja que eu estou brincando com vocês, estou chamando você de louco quando você me assiste. Mas uma vez eu cheguei à seguinte conclusão, que a única coisa que um terapeuta eventualmente consegue entregar para alguém, né, depois de muito tratamento, né, as pessoas melhoram, elas mudam, elas se tratam. Mas no fundo, quando você olha e fala assim, cara, eu recebi um atestado de loucura que eu reconheço como sendo meu. Você fala, tá, agora eu conheço minhas loucuras e sei gerenciar minhas loucuras. E eu transformo cada loucura que eu tenho em um recurso. Por quê? Porque eu fui capaz de ressignificar meus problemas, meus traumas. Essa é a ideia. Mas lembra, você fez uma cicatriz lá no seu braço, se cortou? A cicatriz não vai embora, ela não some. Você tem lembrança dela, inclusive visual. Algumas você tem, inclusive, lembrança sensorial. Tem lá uma dor fantasma, uma percepção, uma parestesia qualquer. Emocionalmente falando, isso também é assim. Sempre fica um resquício. Sempre fica uma memória dos conflitos e traumas pelos quais você passou. Mas eu quero te dizer que há uma bênção em tudo isso, porque isso pode virar um recurso se você lidar bem com isso, se você ressignificar
essas ideias, se você tratá-las, se você colocar as coisas num bom lugar dentro do seu coração. Quando você dá bom lugar para as coisas, elas se organizam. Então é disso que nós estamos falando. Veja que, no fundo, são poucas as pessoas que querem te ver próspero. Normalmente, ninguém quer te ver próspero. Sabe por que não? Porque as pessoas vão ficar para trás quando você está se transformando em alguém próspero. Então elas querem te segurar, porque quando você é próspero, você está dizendo para o camarada, fala assim, porra, você não prosperou. Quando você vai para a vida, o cara diz, eu fiquei para trás. Então ele, tô feliz, nossa, tô tão feliz por você, mas eu queria que você ficasse aqui comigo. Na real é isso. Então, entenda que atingir prosperidade, atingir cura, no fundo, mesmo as pessoas que te querem bem, não querem que você vá. É subconsciente, mas elas não querem que você vá, elas querem que você continue ali, nadando de braçada na merda com eles. Tá claro isso para vocês? Isso tem que ficar muito claro. Esse é o jogo. Tem um livro bem interessante, Games People Play, né? Os jogos que as pessoas jogam. Todo mundo tá jogando um joguinho. E olha, eu tô para dizer para você que é um desafio você ficar fora de jogos. Tá? Mas, beleza. Então, vamos seguir aí. A gente tem aí, eu falei sobre dependência e codependência, né? A gente tem alguns tipos de dependência. Eu vou explanar um pouco melhor isso para você. A gente tem um tipo de dependência que a gente chama de ativa e de passiva, tá? A dependência ativa é quando você se permite receber interferência direta de quem não tem um estado emocional adequado, né? E, então, quer dizer, essa pessoa te influencia. Você permite que alguém que não está num estado emocional bom influencie você. A isso a gente chama, então, de dependência ativa. Por quê? Porque é uma permissão sua. Você está ciente de que não é legal ficar com determinadas pessoas, mas você está lá sempre na roda dos escarnecedores, né? Como é que é isso? Aquele monte de encostado, né, da Brigada do Café, que está lá contando todas as desgraças da cidade, porque hoje pegou fogo não sei aonde, porque ontem caiu uma árvore em cima do carro, porque ontem o maluco do trator foi lá, macetou o outro, porque hoje morreu 3 pessoas no tiro e ontem morreu mais uma. Né? Porque teve um assalto à mão armada aqui e sufocaram os velhinhos. Cara, não é isso que você escuta? Não tem a rodinha do café ali? É isso, é disso que eu tô falando. Então quer dizer, dependência ativa é quando você chega ali, no fundo você tá assim, que vontade de ouvir lixo. Bom, o que seria a dependência então passiva, já que essa é a ativa? É quando você está recebendo isso daí do seu sistema, ou seja, uma coisa inconsciente, você nem percebe. Vem ali, ó, no seu sistema psicoemocional, vem ali na massa do sangue, na genética, passa para você ali, ó, de pai para filho, a nhaca. Né? E é uma coisa que não foi você que deu permissão. Aquele esquema tá no sistema, tá todo mundo naquele lance ali, ó. Todo mundo passa, é uma tradição familiar viver na miséria, na desgraça, falar sobre, entendeu? É isso aí. Então você eventualmente nem percebe que você nasceu ali. Falando, eu sou daqui, o que tem de errado? Eu nem vejo que tem alguma de errado, porque todo mundo tá na mesma. A de hoje, qual que é a boa de hoje? A boa de hoje é a mesma de ontem. Conhece essa? Então, isso daí é a dependência passiva. Ou seja, ativa é quando você projeta nos outros o seu estado ou permite que outros projetem em você o estado emocional, o estado de ego deles em você. A passiva é quando algo é projetado em você, mas você não tem consciência disso daí. Isso vem sistemicamente, passa pelo esquema familiar, ok? Ela vem vindo geracionalmente, são muitas gerações naquele esquema, você nem se percebe, está carregando inúmeros fardos que nem se deu conta, ok? Bom, agora vamos lá. Nessa dependência emocional do tipo passiva, né? A gente tem a passiva direta e a indireta, né? Então, a passiva direta é quando vem de relacionamentos,
né, familiares ali. Você até tem algum nível de percepção, mas eu posso dizer para você que tem algumas que você não tem nível nenhum de percepção, que é aquelas literalmente que eu comentei antes, que vem pelo sistema, tá na massa do sangue, você nem saca. A crença já tá ali. Tá? Beleza. Então vamos lá, tudo isso daí gera uma série de questões relacionadas à dependência, que no final das contas é a temática do abuso, né? Você só é abusado porque você tem inúmeras dependências. Então nós geramos aí dependência. Então agora vamos lá, vou colocar aí uma fórmula para você. Quando a dependência é alta, ou seja, quando eu sou muito dependente, ou seja, quando me falta muito, meu vazio é grande, eu não consigo lidar com isso, ok? Quando eu vivo na escassez, não estou nem falando de dinheiro, ou seja, quando eu sou escasso em tudo, então eu tenho baixa permissão para ir para a vida. Então tudo bem, ó? Alta dependência igual a baixa permissão, ok? E quando a gente fala de permissão de ir para a vida, que é o que a gente vai chamar de prosperidade, lembra, o canal é de prosperidade, né? Entenda o seguinte, entenda que essa permissão, ela está associada a cada aspecto da sua vida. Permissão para um bom relacionamento, se você está com dificuldade profissional e financeira, então tem que ver permissão para você ter sucesso nessa área, tudo bem? Bom, legal. Então agora vamos fazer o seguinte, você realmente tem vontade de ser um indivíduo próspero? Isso realmente é uma coisa que você quer? Você já parou para pensar nisso? Quer dizer, quanta vontade você tem em relação à prosperidade? Né? Então agora, se você realmente tem vontade de ser próspero, saiba do seguinte, você tem que entender quem você é e aonde você está. Enquanto você não vê isso daí, não tem para onde você ir. Por quê? Todo ser humano, para ter destino, ele tem que olhar para a sua origem. Não dá para você não dá para você ter destino, dar destino, sem uma origem. Isso não é possível, o sistema não permite. Então você precisa olhar, você fala, tá, ok, agora eu vejo, beleza. O que você vai fazer com isso é outra história. Agora eu vejo. Então não é para você ficar chafurdando no lixo, é só para você ver, eu falo, eu tenho um problema aqui, beleza, agora eu vi que eu tenho um problema, agora, beleza, dane-se o problema, vamos ver a solução. É basicamente isso, tão simples assim, tá? É tão fácil quanto você permite. Mas você tem que estar ciente de que há uma questão ali, ok? Bom, do que nós estamos falando? Eu quero te propor uma teoria, tem um cara que é um psiquiatra muito famoso, um psicanalista, esse cara se chama Karpman. O Karpman, ele é um dos associados do Eric Bernstein, que é o criador da análise transacional, tá? Então, o Karpman, ele cria um conceito que a gente chama de triângulo dramático de Karpman. Como é que é isso? Então, o triângulo, ele tem 3 envolvidos. Ele tem um algoz, ele tem uma vítima e ele tem um salvador. São esses 3 personagens que formam o triângulo dramático do Karpman. Agora, entenda o triângulo, como é que ele funciona. Em primeiro lugar, você tem que entender que você é os 3 personagens. A diferença é que você cicla a posição de acordo com o momento vivido. Então, quando tem alguém que está ciclado ali, ele se posicionou na função vítima, de repente você ou é o salvador ou você é o algoz, o perseguidor, ok? De repente você está na função salvador, então você vai ter que lidar, por exemplo, com um perseguidor, porque o perseguidor, o que ele faz? Ele ataca a vítima. E o salvador faz o quê? Defende a vítima do perseguidor. Então, quer dizer, olha como triangula. Agora, eu quero te dizer uma coisa muito mais importante que tudo isso. O triângulo ele deixa de existir quando você elimina um cara, que é a vítima. Quando você eliminou a vítima, não tem mais nada. O triângulo some. Por quê? Porque no final das contas, o salvador não é salvador de coisa nenhuma e o perseguidor também não está perseguindo porcaria nenhuma. São só outros 2 loucos que no fundo são vítimas e eles estão ciclando a função de personagem deles de acordo com a função primária, que é a função da vítima. Sem vítima não tem ninguém para perseguir. Sem vítima não tem ninguém para salvar. Percebe? Olha como o triângulo ele se desintegra. Beleza? Tá entendendo essa ideia? Faz sentido para você? Consegui ser claro? Agora vamos lá. A gente tem alguns tipos de vítima e é isso que eu quero te propor agora. Nós temos 4 tipos de controladores, porque a vítima é um controlador.
Toda vítima é um controlador, ela cria situações como vítima. E eu vou te apresentar 4 controladores, 4 tipos de vítima. Fechado? A primeira vítima a gente chama de vítima natural. Quem que é esse cara? Vítima natural é um camarada que ele passa por muitas coisas. E ele mostra para você o processo de vitimação dele, aquilo que ele passou, simplesmente para ser visto. Eu sou vítima, olha para mim. O que ele quer? Ele quer ser visto. Ele quer um pouco de atenção. É um carentezinho básico ali. Tá? Então esse cara é a vítima natural. Bom, a gente tem um segundo tipo de vítima. Esse cara já é um cara um pouquinho diferente, já é uma vítima já mais profissional. Né? A gente chama de vítima intencional. Certeza que você já viu esses caras por aí. Então, ó, presta atenção aí. Vamos ver quem que é a vítima intencional. Esse cara é aquilo que ele usa... ele é o cara que usa aquilo pelo que passou, ou seja, ele usa a vitimação, o trauma dele, como um recurso. Como é que ele faz isso? Ele usa para conseguir o que ele quer. Ele, eu sou vítima, você tem que me ajudar. Eu sou vítima, você tem que me dar comida. Eu sou vítima, você tem que me dar dinheiro. Olha, eu sou vítima. Então ele não quer apenas que você fale, eu sou uma vítima, tal, eu sou um coitadinho. Não, ele está dizendo para você, eu sou uma vítima. Eu sou uma vítima e você existe. Se eu sou vítima, você pode me ajudar. Você é o salvador, ele te obriga a salvá-lo. Então essa é a vítima intencional. Ele exige salvação. Ele quer presentes, ele quer ajuda, ele quer motivação, ele quer dinheiro, ele quer solução de problemas, ele quer um emprego. Então, ele não está só mostrando para você, ele não quer ser visto, ele quer que você ativamente ajude ele. Beleza. A gente tem um outro tipo de vítima que a gente chama de vingador. Como é que é o vingador? Essa vítima aqui é o danado do perseguidor. Esse cara aqui é aquele cara que quer gerar dano com aquilo que ele passou. Ele não quer nada além disso, ele só quer destruir, ele quer gerar dano, ele quer ferrar com todo mundo. É porque eu sou vítima, eu vou ferrar com você. Porque, nasci lá, sou pobre, vou roubar você. Porque não sei o que lá, vou te matar porque eu sou vítima, não tem dinheiro. Se tem dinheiro, eu não tenho, vou matar você. Já ouviu isso daí? Tem um monte de assaltantezinho aí nesse papel. Cara, isso é uma coisa para você ter dó, não é para você ficar com raiva. Mas é isso que você tá vendo. Ou seja, ele não quer ser visto, ele não quer ser ajudado. O que ele quer? Ele quer ferrar com todo mundo porque ele é vítima. Então você acabou de ver o triângulo de Cartman. Ok? Vítima, vítima. Não sei o que está acontecendo aqui, eu sou vítima. Olha para mim aqui que eu sou um coitadinho. O outro ele quer uma ação real ali de salvação. O outro, ele projeta uma ação de perseguição direta. Beleza. Mas eu disse para você que eram 4 controladores. Então a gente tem um quarto controlador aí que a gente chama de narcisista. Aí lascou, hein? Esse cara, ele tá fora do triângulo. Esse cara é danado. Esse cara é danado. Qual é que é o lance do narcisista? Ele não é uma vítima natural, ele não tá afim exatamente de ser visto. Ele não tá exatamente afim de ser ajudado, é um pouco diferente. Ele não tá querendo ferrar com ninguém, é um pouquinho, ele faz um pouco de tudo. Ele quer ser visto, ele quer ser admirado, ele quer que você faça as coisas para ele, quer ser ajudado, ele quer tudo isso aí. Se ele não gostou de você, ele vai ferrar com você. Então, como é que é o narcisista? O narcisista é aquele que usa tudo e todos em benefício próprio. Ele usa tudo para se manter em alta. E se você não mantém ele em alta, você é descartável, você é eliminado. Ele se vinga de você. Ele rebaixa você, te desclassifica. Esse é o narcisista. O narcisista, ele ora migra para a posição do vingador, ora ele vira uma vítima intencional, ele é um cara multifacetado. Lembra, o Narciso, você tem que entender qual é a dinâmica da história do Narciso para você entender por que narcisismo. Narciso era um cara que era muito bonito e ele gostava de ficar vendo seu reflexo no rio. Até que o deus do rio olhou e falou assim, mas esse cara aí tá doido, né? Que canseira. Vamos botar a praga nele aqui. Ele foi lá e pôs uma maldição. Então o que aconteceu? Quando o Narciso
foi olhar o reflexo dele lá no rio, dá aquela olhada assim, no final das contas ele foi sugado pelo rio e ele virou o próprio reflexo, ficou lá embaixo. Ou seja, por quê? Porque o Narciso, por que ele foi, por que ele recebeu essa maldição? Porque ele estava tão acostumado a olhar só para si mesmo que ele esquecia todo o resto, que todo o resto não era importante, que todo o resto, todas as pessoas não tinham valor nenhum, a menos que estivessem entregando valor para ele. Então, seu único valor é dar valor para mim. Olha que coisa louca. Então, esse é um narcisista. Nas relações abusivas, todos esses caras são, de alguma forma, abusados e abusadores. Mas o narcisista, olha, esse cara é campeão. Esse é o abusador dos abusadores. Entendeu? Esse cara é um canalhaço. E muitas vezes você está numa relação abusiva com um indivíduo assim, onde ele é a última bolacha do pacote, é a mais recheada. E todo mundo tem que fazer tem que pedir a bênção, tem que beijar a mão dele, tem que fazer tudo por ele, tem que morrer por ele. E se você não morreu por ele ainda, para provar o seu valor, você tem que morrer. Veja. De novo, não estou aqui para explicar narcisismo, é muito mais complexo que isso. Nossa, aqui é uma visão muito superficial, tá? Mas isso é para você ter uma ideia de como é que são as relações, quem são os abusadores e abusados aí na jogada. Tudo bem? Então, agora vamos lá. Para a gente ir para a vida, existem 3 pilares do crescimento que levam você para a vida. É a capacidade, a disposição e a permissão. E essas 3 funções, capacidade, disposição e permissão, são as coisas que te levam para qualquer aspecto da sua vida. A vida profissional, financeira, a vida relacional, familiar, né? A vida social. Então, sempre você vai depender de capacidade, disposição e permissão. Tudo bem? Então, como é que é isso? Só para você entender. Digamos que você tenha, por exemplo, capacidade e disposição. Você é um cara disposto, você faz o que você tem que fazer, você luta, né? Você é um cara meritocrático, você sabe que sem se mover as coisas não acontecem. Ou seja, você faz o que você tinha que fazer, trabalha, estuda, se preocupa, você vai ali, estuda coisas em relação a si mesmo, você quer fazer desenvolvimento pessoal e você vai aprendendo, desenvolvendo suas capacidades. Mas de repente você é o cara que não tem permissão. Então você tem capacidade, tem disposição, mas não tem permissão. O que acontece? Você está sempre frustrado, você vive uma vida frustrada. E você vive frustrado com os relacionamentos, você vive frustrado com a parte financeira. Então está sempre frustrado. Por quê? Porque não há permissão. Agora, digamos que você seja o cara que tem disposição e permissão. Ou seja, você vai, faz as coisas que tinha que fazer. Você é um cara que tem permissão, você vai. Você não está preso a nada. Mas você não tem capacidade, você não gosta de se desenvolver, você não estuda, você não faz direito a parada. Qual é o resultado disso? Muita disposição, muita permissão, pouca capacidade. Igual a desilusão. Você se desilude. Por que você se desilude? Por quê? Porque no fundo você não tinha capacidade. No fundo você não era tão bom quanto você achava que era. Você estava enganado. Mas veja que nessas 2 situações, elas teoricamente são fáceis de se resolver. Porque você já tem disposição e permissão, capacidade, o que você faz? Você estuda, se capacita. Acabou, resolvida a desilusão. Né? Agora, vamos lá. Tem uma terceira opção. A terceira opção é, eu tenho capacidade, eu tenho permissão, mas eu sou vagabundaço. Não gosto de fazer as coisas. Preguiçoso. Faz nada. Né? Esse camarada, né, que tem muita capacidade, muita permissão, mas não tem disposição para fazer as coisas, está desperdiçando. Ele desperdiça as qualidades dele. Desperdício de tempo. Por quê? Porque ele não investe em força de vontade para se mover. Está sempre procrastinando. E essa procrastinação gera um desperdício absoluto das capacidades dele. Mas e aí, como é que você resolve? Bicho, tira a bunda do lugar e vai se mexer. Vai fazer o que você tem que fazer, simples assim. Veja que esses 2 são fáceis, né? Quer dizer, um deles você só precisa fazer o que você tem que fazer, o outro você precisa só se capacitar e tá tudo lindo.
Agora, como é que funciona a frustração? A frustração é um rolo danado. Frustração é quando você tem disposição e capacidade, mas não tem permissão. Putz, grila, aí lasca, né, meu amigo? Quando você não tem permissão, você não vai para a vida de jeito nenhum. Você vive frustrado com o relacionamento, você vive frustrado com o profissional. É uma nhaca danada. Ou seja, mesmo sendo meritório, trabalhando duro, fazendo o que você tinha que fazer, não falta, não desiste, tá ali, sou brasileiro, tem um monte de capacidade, fez 206 cursos de pós-graduação, você é o cara, mas não tem permissão? O famoso anda um para frente e dois para trás. Mas beleza. Então, tá entendendo mais ou menos como é que é o lance? Bom, o que acontece aí? Permissão, ela envolve uma série de fatores. Envolve se você está na vítima, envolve se realmente sua família está lá, envolve se você se afasta dos indivíduos que são pessimistas e realistas. Tudo isso é o que vai garantir que você tenha permissão de ir. Mas tem uma outra coisa que precisa mudar. São as suas paranoias pessoais, suas crenças limitantes, seus encostos e traumas não tratados. Tudo aquilo que você não se ressignificou na sua vida, que você não sublimou aquilo em arte, é exatamente aquela algema, aquela bola de prisão de chumbo que fica amarrado no seu tornozelo. É isso que te impede. Porque no fundo, tem uma paranoia de você, e essa paranoia é uma paranoia de expiação. Você está se sentindo devedor, por isso que você não vai. Como é que é isso? Ah, pô, ninguém na minha família foi. Por que que eu vou? Porra, todos os relacionamentos da minha família são a droga. Puta, não é normal, o meu aqui tá meia boca, mas até que tá um pouquinho melhor que os outros. Então você vai aceitando uma vidinha de merda, aquela vidinha de loser. Aquela vidinha, sou perdedor. É isso, você vai aceitando essa vidinha de merda. É isso aí. O que está acontecendo? Você, no fundo, se sente culpado e devedor quando olha para um universo de prosperidade, sendo que tem um monte de gente em volta de você que não prospera. Cara, os outros que se danem. Você precisa prosperar, você precisa ir para a vida. Você precisa ter profissão boa, você precisa ter financeiro bom, você precisa ter uma família boa, um relacionamento bom em casa. Você precisa ter relacionamento social bom, bons amigos. Não é muitos, mas bons amigos. Você precisa tudo isso aí. Todo indivíduo pode ter. Tem um outro jogo, uma outra paranoia que é ninguém pode ter tudo. Olha, eu estou bem financeiramente, então tudo bem. Eu estou bem profissionalmente, meu relacionamento está uma bosta. Cara do céu, não. O seu relacionamento está ruim, esquece, não funciona assim. Eu tenho um relacionamento bom, então meu financeiro pode ser uma droga. Tenho um financeiro bom, meu relacionamento pode ser uma droga. Ninguém pode ter tudo. Ah, para, gente. Todo mundo pode ter tudo. Você pode ter um bom relacionamento, você pode ter uma boa profissão, você pode se envolver. Lembra, prosperidade é quando tudo na sua vida vai bem. Você não precisa ser o cara mais top das galáxias, não é isso. A prosperidade vai vir no seu grau, no seu padrão de avaliação. O que é bom para você? É isso que você vai fazer. É assim que você vai avaliar o que é prosperidade ou não. Entendeu? É desse jeito aí. Mas beleza, eu prometi para vocês que eu ia apresentar o restante da história do vaso, lembra? Bom, então o grande mestre deixou um vaso caríssimo e disse, ó, isso daqui é um problema. Resolvam esse problema. Passado um mês, o mestre chega e diz, senhores, e aí, como é que isso pode se resolver? Então, cada um deles começa a apresentar uma teoria mais fabulosa do que a outra, né? Então, tá lá, e o mestre... De repente, o cozinheiro saiu lá de trás do grupo, que estava discutindo uma super filosofia lá. O cozinheiro vai lá, olha pro vaso, pega o vaso... Então, esse aqui é o problema? Aí o mestre falou, sim, esse aí é o problema. Ok, vamos resolver esse problema então. Pegou aquele vaso caríssimo e jogou no chão. Estatelou, quebrou, esmiuçou, pisou lá até rebentar todo o vaso. Aí falou, pois está aí. Seu problema está resolvido.
Tem um texto na Bíblia que diz que, como um vaso nas mãos do oleiro, nós precisamos ser quebrados para sermos recriados, reconstruídos. E o oleiro faz o vaso do zero de novo. Você quer que sua vida mude? Você precisa quebrar tudo isso daí, você precisa resolver tudo isso daí. Como é que você resolve? Aceite ser quebrado. É que a gente tem medo da dor, a gente tem medo do sofrimento, a gente tem medo de não aceitar que está carente. A gente tem medo de quebrar aquele processo de validação, de dependência com os outros. A gente tem medo de deixar essas pessoas para trás e ir para a vida. Você acha que você vai ficar sozinho. E eventualmente as pessoas que vão para a vida ficam mais sozinhas mesmo. Mas elas nunca estão sozinhas. Por quê? Porque você é o seu melhor parceiro, sua melhor companhia. Você nunca vai estar sozinho. Escolha isso. Eram duas histórias, né? Eu disse que o tema de hoje era o vaso chinês, né? E o nó górdio. Vou contar a última história para a gente fechar. A história do nó górdio. O nó górdio é o seguinte, tinha o tal do Alexandre o Grande. Já ouviram falar desse camarada? Um grande conquistador, um dos maiores conquistadores que a Terra já conheceu. E o Alexandre o Grande era um cara diferenciado. Um dia, ele recebeu uma informação de que existia numa região um tal de nó górdio, um nó que ninguém podia desfazer. Escuta essa. Um nó que ninguém podia desfazer. E ele disse, olha, o homem que for até lá e conseguir desfazer esse nó, se tornará um grande conquistador. Lá na Bíblia, no 6º dia, se é que você acredita nisso, né? Eu sempre falo a mesma coisa, né? Que eu gosto de usar a Bíblia também como uma referência. No 6º dia, Deus cria o homem. E ele diz, quando ele cria o homem, ele diz, olha, você é o soberano da criação, você é o ápice daquilo que eu criei. Você é especial. Você foi feito à minha imagem e semelhança. Você não é qualquer coisinha aí da poeira galáctica, hein? Não tem nada a ver com isso. Você é um cara especial, você é o soberano da minha criação. Você é a coisa mais fantástica que eu criei. Você é que vai gerenciar essa terra aqui. E ele diz, governai sobre tudo. Então, nós precisamos governar sobre tudo. Você precisa governar sobre você mesmo. Governai sobre si mesmo. Governa a sua boca, governa a sua mente, governa o seu coração. Governa as suas emoções, governa os seus relacionamentos. Governa os seus traumas, gerencia. Adultos saudáveis são autônomos, vivem sob suas regras e botam ordem na sua vida. O adulto, ele resolve sem sofrer. Crianças é que ficam choramingando e não resolvem. Crianças é que ficam vitimadas e não saem do lugar. Crianças é que ficam se magoando com o relacionamento com o amiguinho. Não, você é um adulto maduro e capaz. Você pode se bem relacionar. Você pode ser próspero em tudo, inclusive nos seus relacionamentos. Lembre disso. E o Alexandre, então, quando olhou para um desafio como esse, ele disse, eu vou lá, porque eu sou um grande conquistador. E eu vou resolver essa parada aí. E aí, então, Alexandre foi para lá, foi conhecer o tal do nó górdio. Chegou lá, ele olhou e falou, rapaz, mas que rolo, hein? E o trem era estranho mesmo, hein? Foi um mineiro que fez o nó górdio. Um trem danado. Uma atrapalhação terrível ali. Olhou de um lado, olhou do outro, fuçou. Ele falou, rapaz, isso aqui realmente é complicado, hein? Aí foi lá, chamou o escudeiro dele, pegou a espada do escudeiro, foi lá e pá! Bateu no meio do nó. A hora que ele acertou o meio do nó, o nó
esbrugou assim, desfez. Pois tá aí, ó. Nó górdio tá desfeito. Eu sou esse grande conquistador aí. Querido, eu desejo que você seja como Alexandre o Grande, que você parta em dois o nó górdio. Eu desejo que você seja como o cozinheiro, que você pegue o seu problema, moa o seu problema no chão e resolva e vá para a vida. Para de ficar choramingando. Para de se relacionar de forma meia boca. Você nasceu para ter um grande relacionamento. Você nasceu para ter uma grande vida. Você nasceu para ser próspero em todo aspecto possível e imaginável. Você nasceu para ser um soberano, um grande governante. Governai. Esse é o meu convite para você. E se você gostou desse vídeo, vai lá, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Compartilha, porque certeza que tem alguém que precisa desse assunto. Lembra, são 2 vídeos já, hein? Ó, parte 1, essa foi a parte 2. Deixa o seu like lá se você curtiu. Um grande abraço para vocês.